Portanto, que devemos dizer que a Torá é pecaminosa? Deus não permite. Deus não permita. Ao contrário, a função da Torá era que, sem ela, eu não soubesse o que é o pecado. Por exemplo, eu nunca teria consciência do que a cobiça é se a Torá não tivesse dito, não cobice. O pecado, porém, aproveitando a oportunidade oferecida pelo mandamento, trabalhou em mim todo tipo de desejo maligno, pois a parte da Torá, o pecado está morto. Anteriormente, eu vivia fora da estrutura da Torá, mas quando o mandamento me encontrou, o pecado tornou-se vivo e eu morri. O mandamento deveria trazer vida a mim, trouxe, na verdade, a morte. Por quê? O mandamento que deveria trazer vida, porque o pecado, aproveitando a oportunidade apresentada pelo mandamento, enganou-me e por meio do mandamento me matou. Portanto, a Torá é santa, isto é, o mandamento é santo, justo e bom. Que bom, maravilha. Deus abençoe a sua vida. Mais um vídeo aqui para nós. Então, eu estava, toda vez que eu leio esse texto de Romanos, capítulo 7, versículo 7 em diante, ele vai até o 12, é total, né? Na realidade, ele não começa no capítulo 7, ele começa bem antes. Começa no capítulo 6, aí desenvolve no 7, né? Mas eu sempre fico pensando, como há tantos textos, né, que levam uma grande confusão, né, ao pensar, e que nos faz pensar que realmente tudo que a lei, né, a Torá, ela só fez mal para as pessoas. E que é impossível de ser guardada, observada, cumprida, porque muitos dizem que o homem não é capaz de guardar os mandamentos da lei de Deus. Mas como que o homem não pode cumprir os mandamentos da lei de Deus? Deus não daria na sua perfeição, Deus não faria uma lei impossível para o homem não guardar. Seria a maldade do coração de Deus, né? Porque Jesus, como homem, ele veio até nós. E veio como homem, né? E cumpriu a lei. Porque essa é a função de todos nós que viemos ao mundo. Que nós possamos cumprir os mandamentos. E Paulo, ele fala aqui, num trocadilho muito interessante, é que a partir do momento que você conhece o pecado, é uma coisa que hoje, infelizmente, quase não se fala nas igrejas, denominações, né? Não se pregam,
porque eles dizem que Jesus já levou tudo na cruz, né? E que nós não precisamos mais nos preocupar com isso. E que agora nós possamos só manter aqueles 2 mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o seu coração, de todo o seu discernimento, e o próximo como a ti mesmo, que são os 2 mandamentos semelhantes um ao outro. Aí, então, pecado se tornou uma coisa, né? Porque o problema do pecado aqui não é você, né? Como Paulo está falando aqui, não é, né? Se você não conhece o pecado, né? É, é uma responsabilidade a menos, né? Porque quando você faz algo que você não sabe, você não é culpado. Porque você não sabe, você não conhece, você totalmente, você está livre disso, de ser julgado, né? Mas a partir do momento que você conhece o pecado, a partir do momento que você conhece aquilo, aí a responsabilidade é maior. E aí entra o problema, né? Exatamente aconteceu lá em Gênesis capítulo 3. Ó, daquela árvore você não toca nela, não come, tá? Porque o dia em que você tocar ou comer, você vai morrer. Beleza. Né? Aí despertou lá a curiosidade, né? Aí começou, né, Eva ali, e por que será que eu não posso comer? Por quê? Por que será que eu não posso? Por que eu não posso tocar? Essa árvore linda, maravilhosa, parece que os olhos só via aquela árvore, mais nada. Aqueles frutos parece que cheirava mais, tinha mais sabor. Era mais, é, é assim que o pecado faz, né? Faz você ter a cobiça, né? Aquela cobiça por aquilo que você não pode. Aquilo que você não deve tocar, não deve pôr a mão, não deve aproximar dele, né? A cobiça. Ela é grande dentro de nós. Então, uma brincadeira que se faz aí, né? Que eles colocam lá uma janela, né? E põe lá, não ore. Aí põe escrito lá, não ore. Aí o curioso vai lá olhar. A cobiça, né? Aí chega lá e toma aquela tanto de água na cara. É, ele sai assustado, correndo, xingando, bravo, porque ele queria saber, a curiosidade foi grande e acabou se danando, né? Então a cobiça é isso aí que ela faz. Ela fez com Eva, onde levou Adão a cometer, né, a sua desobediência. E ela faz com nós. Por quê? Aquele que conhece a Torá, aquele que conhece a lei, ele, ele é levado a essa cobiça, é atentado por essa cobiça. Por quê? Por que não? Né? Que isso não é nada não. Ah, prostituir, adulterar, matar, roubar e outras coisas a mais, que está lá na lei que hoje não é considerado pecado, né? Você olha lá os 613 mandamentos, muita coisa lá hoje não é considerado pecado. Pecado é só os 10 mandamentos. Só os 10. É, só os 10. Presta atenção, irmão. Tem muita coisa na lei que não é considerado pecado.
é onde o homem tropeça. Ao pensar que Jesus morreu, ressuscitou e aboliu a lei. Aonde está escrito isso? Deus, precisamos entender o que é Israel, qual é a finalidade de Israel e Deus, para que nós possamos entender o que significa aceitar Deus, né? Aceitar Deus, tá aqui, ó. Aceitar Deus. A partir do momento que você aceitou Deus, você tem que cuidar para essa cobiça aqui, ó. Essa cobiça não participar da sua vida. Ou que você possa, pelo menos, ficar longe dessa cobiça. Suportar, resistir a essa cobiça. Para que ela não te leve você para o fundo do poço. A lei é santa. Está dizendo aqui a palavra de Deus. Ó, portanto, a Torá é santa. Isto é, o mandamento é santo, justo e bom. Eu não tenho dúvida disso. Você tem? Então estude mais a Bíblia e pare de falar bobagem. Achar que os 603 mandamentos da lei de Deus não faz parte da Constituição do cristão. Ela é uma Constituição para o cristão. Ela foi para Israel, porque Israel é um povo escolhido de Deus. Israel é um povo peculiar de Deus. Deus fez com eles o que ele quis fazer, educando para todo o resto do mundo. Tornou eles um povo santo, um povo sacerdote, uma nação santa, um povo sacerdote, um povo peculiar de Deus. Então, quando Jesus vem e que ele abre esse espaço, essa oportunidade para aqueles que não tinham, que somos nós somos gentios. Eu dou graças a Deus se eu tiver alguma linhagem desse povo santo. E por essa razão, o pecado que está escrito na Bíblia, todos eles na Torá, ele é uma constituição para nós que somos considerados cristão. Não é para qualquer um não, tá? Porque quem continua gentil é aquele que ainda não aceitou a palavra de Deus. É aquele que acha que tudo tá certo, né? Que tem muitos aí que dizem que são cristão, mas não aceitam o que está dentro da Escritura Sagrada. Então você presta bem atenção. O pecado está aqui, ó. Esse aqui, ó. A Torá, os 5 livros de Pentateuco, né? Os 5 livros da lei de Deus é a constituição do cristão. Não adianta você querer fugir disso. Se você acha que Jesus deixou essa oportunidade de você, e como é que você apagou a lei da tua mente, esqueceu. Não tem como esquecer, porque todos nós que somos cristãos somos obrigados a estudar toda a Bíblia, capa a capa. Então nós conhecemos a Constituição, e ela está ali. Se você quiser ver, eu tenho aí vídeos gravados com 613 mandamentos. É só você buscar, se você não quiser ler. Tá tudo lá. Portanto, o pecado, você
Ele diz que ele só conheceu o pecado porque conheceu a lei. Então o pecado tem um manual, né? E como é que chama esse manual? Torá. Então é melhor você dar uma pensada nessa sua decisão de achar que tudo pode fazer. Não pode. Uma outra coisa, por exemplo, que está na lei, diz assim, olha, sobre a menstruação, cuidado, hein? Pesquisando aí, eu vi aí que hoje muitos apoiam aí fazerem sexo com a mulher menstruada, e muitas outras coisas aí que é liberado e tal, vá, papá, mas tá, ó, cuidado, hein? Cristão não pode fazer. Outras coisas aí que tá aí na lei que hoje eu não vou nem dizer porque para dizer para você eu vou ter que pensar um pouco mais porque hoje é perigoso. Estão aceitando tudo. Sabe por quê? O temor de Deus. O jeitinho sempre dá um jeitinho, né? Deram um jeitinho de abrir a oportunidade de continuar fazendo o que querem. Mas Deus ensinou ao povo de Israel como, né? Eles se tornaram uma, uma nuvem de testemunho de que não pode. Por isso, Paulo está falando aqui para os romanos, né? Ó, os romanos, pegou pesado aqui em cima dos romanos. Ó, não é assim não, Não é assim não. Não pode fazer qualquer coisa não. Você quer ser cristão, tem que ser cristão, aqui, você quer aceitar Deus, aceitar Jesus, você vai ter que se adequar. Então presta bem atenção, a palavra de Deus é santa e continua santa e vai ser santa até o fim. Então se você é um cristão que ainda não prestou atenção na palavra de Deus, presta atenção que no final vai ter um julgamento, um juízo final. E esse julgamento vai trazer a lei para nós. Pensa nisso. E qual será a lei? Presta bem atenção. E vamos aqui, por amor a Deus e por amor ao próximo, é o meu prazer pregar a palavra de Deus. É a maior alegria do meu coração. Eu anseio a pregar a palavra de Deus. E é para você. É para todos aqueles que ainda temem ao Senhor, ainda temem a Deus. Porque temer a Deus é o princípio da sabedoria. E eu faço isso com o maior prazer, com a maior alegria de poder dizer para você, olha, ande reto, seja fiel a Deus. Não fica aí dizendo assim, Deus é fiel, porque isso aí é sem dúvida, todo mundo sabe disso. Até aquele que nasceu hoje sabe que Deus é fiel. Então, diz você, eu quero ser fiel a Deus, eu sou fiel a Deus. Anda com Deus, que é melhor. O caminho de Deus, obedeça a Deus, né? Não obedeça a cobiça, porque a cobiça vai te perturbar, ela vai te cercar você, né? Porque, infelizmente, nós temos três inimigos, a carne, né? Nós temos aí o Satanás e temos o mundo em volta de nós, e nós temos que ser forte, corajoso e permanecer na presença de Deus. Obrigado por me ouvir. Agora quero orar por você. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado
Obrigado pela tua palavra e que ela possa alcançar a muitas pessoas nesse mundo, há muitos cristãos, que ela possa alcançar onde for que ele estiver, seja aqui no nosso país, na cidade que eu moro, ou do outro lado do oceano, ou em qualquer outros países. Que a minha palavra, que a palavra do Senhor possa restaurar as vidas e que as pessoas possam ter menos cobiças, resistir às cobiças da vida, permanecer na vida com Cristo, e não na cobiça. E lembrar que a palavra que cada um de nós guardamos, confiamos que a tua palavra, ela é santa, ela é pura, é justa e reta. E nós estamos aqui, Senhor. Seja o que vier, vamos adorar o teu nome. Vamos agradecer por tudo. Obrigado, meu Deus. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.